Fala galera, como mencionado no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai falar sobre diodo bypass ou diodo de desvio, tá? Qual que é a primeira informação que a gente precisa para poder entender melhor esse assunto? A gente vai precisar do datasheet. Você pode perceber que o datasheet a gente tá usando em todos os vídeos, é uma ferramenta poderosa. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho o que é cada item do datasheet, como você lê, entender porque tem bastante informação lá e tem bastante informação importante, tá? Mas vamos lá, hoje a gente vai precisar de três informações básicas aqui. O que está marcado em vermelho, que é a tensão de operação, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando das placas de 380 watts, a gente está falando de 40 volts, que é a tensão de operação dele na melhor condição. A corrente de operação, como a gente já viu no vídeo anterior, 9,5 amperes. E a gente tem uma outra informação aqui importante também, que é essa em azul, que está escrito J-Box aqui, que significa Junction Box, tá? É a caixa de junção onde tem os diodos. E aqui a gente consegue ver que ele tem 3 diodos bypass. Mas o que são diodos? Bom, diodos são esses carinhas aqui, ó. Em cima você pode ver a forma física do diodo, tá? Quando você for comprar algum diodo, alguma coisa assim, você vai ver, ou abrir alguma placa, você vai ver o diodo dessa forma. Embaixo você está vendo a simbologia dele, que é o que você vai encontrar em todos os desenhos. Você não vai ver desenhado a forma física dele, você vai ver a simbologia dele, que é essa parte de baixo aqui, onde ele tem o anodo e o catodo. O catodo tem esse risquinho porque, como você pode ver no diodo em cima, também tem um risquinho, tá? Esse risquinho corresponde àquele lado do diodo. E aonde eu encontro esses diodos? Você não vai encontrar dentro da placa, você vai encontrar na parte de trás da placa, você vai encontrar essa caixinha aqui. Você abrir a tampa dela, você vai encontrar os diodos ali dentro, tá? Pode ver que nesse caso aqui tem 3 diodos. Mas aí você me pergunta, o que o diodo faz? Para que ele serve? Como é que ele funciona? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho 4 condições aqui. Eu vou me ater somente a uma função do diodo, tá? A função de bloqueio dele em corrente contínua, que é o que interessa pra gente aqui nesse tema. Eu tenho aqui 4 condições. A primeira condição com o positivo passando do anodo para o catodo. A segunda de baixo do negativo passando do anodo para o catodo. A terceira de cima da parte direita do negativo passando do catodo para o anodo. E a quarta embaixo do positivo passando do catodo para o anodo, tá? Qual situação é real? A situação real são essas daqui, tá? Como você pode ver, o positivo ele só passa em um sentido no diodo. O negativo só passa no outro sentido do diodo. Eles nunca retornam, tá? O diodo bloqueia. O diodo funciona como se fosse uma válvula de retenção. Só deixa passar de um lado só, não deixa voltar, tá? Isso para corrente contínua, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Para a gente entender melhor, aqui a gente tem uma placa solar de 60 células, tá? O que são as células? Células é cada partezinha, cada quadradinho desse que você está vendo aqui, que no caso são 60 quadradinhos, né? Cada um desse é como se fosse uma pilhazinha, todas ligadas em série. Com isso a gente soma. Cada célulazinha dessa gera um pouquinho de energia elétrica. Você soma elas porque você liga todas elas em série. Vocês lembram que no primeiro slide a gente viu que a tensão de operação é 40 volts. 40 volts a gente tem entre o positivo e o negativo na saída da placa, os dois cabos que saem da placa. Então, se eu tenho 60 células, 40 volts é minha tensão de saída, cada célulazinha me gera 0,66 volts, tá? Como eles são ligados em série, a gente soma tudo. Ok, mas aí você me pergunta, tá, mas aonde estão os diodos? Bom, os diodos eles estão aqui, ó, na parte de baixo. Eles são ligados entre 20 células, entre a entrada de cada 20 células, dessa forma aqui. Por que você usa diodo? Porque você vai restringir apenas uma direção, você vai forçar a placa a trabalhar apenas numa direção a corrente. Para que serve isso? Serve para esses casos aqui, ó. Imagine que caiu uma folha, um sombreamento numa parte da placa. A folha está bem exagerada, mas é para a gente poder entender. Você pode ver que essa folha caiu aqui e bloqueou o funcionamento de uma parte da placa. Nesse caso aqui, como tenho 20 células ligadas em série
Antes de passar para outra ponta do diodo, tenho de 20 em 20 células ligadas em série e depois todas são ligadas em série. O que acontece nesse caso aqui? Se essa folha cair e formar um sombreamento aqui ou tampar a incidência de luz aqui na placa, eu vou gerar uma alta resistência nesse ponto. Gerando essa alta resistência, eu estou forçando a minha corrente elétrica a passar pelo diodo e não mais pela placa. Por que isso? Porque você imagina que você tem um sombreamento. Como essas células são ligadas todas em série, como se fosse aquelas luzes de Natal que antigamente queimavam uma lâmpada, parava todo o chicote de lâmpadas, né? Essas placas são ligadas da mesma forma. E qual que é o artifício utilizado para poder apenas eliminar uma parte da geração e continuar com o restante? É o uso de diodos aqui no caso. O diodo serve para dar um segundo caminho, um bypass, um desvio para a corrente elétrica, tá? Então, quando eu tenho um sombreamento, eu não perco a geração completa. Eu vou perder uma parte só. Nesse caso aqui eu estou perdendo 1/3 da minha geração. Como eu estou perdendo 1/3, eu tenho apenas 40 células trabalhando, eu vou ter 26,6 volts na saída dela. O mesmo serve para os casos onde a folha cair no meio da placa, por exemplo. Tá vendo? A parte em amarela que você está vendo, o caminho amarelo é o caminho que a corrente elétrica vai fazer. O caminho vermelho é o caminho onde ele cortou, onde ele inutilizou. Então, independente de onde a folha caia, nesse caso aqui, ele vai cortar aquele ponto e vai reaproveitar o restante para não inutilizar a sua geração por completo. Para quem assistiu o primeiro vídeo, tinha esse slide lá, tá? Aqui eu tinha colocado um uso diferente para o diodo, tá? Não é esse uso que eu vou colocar em foco aqui, tá? Então esqueçam esse ponto aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho dois arranjos, tá? O arranjo 1 e o arranjo 2. Nesse caso aqui eu fiz um desenho com o positivo, mostrando a ligação do positivo e do negativo, tá? Nesse caso aqui, se eu tivesse um curto-circuito na entrada do arranjo 1, eu perderia minha geração por completo. Por quê? Porque toda a corrente gerada pelo arranjo 2 iria migrar para o curto-circuito do arranjo 1. Então eu ia zerar a minha geração, não ia nada de corrente pro inversor. Perderia a minha geração por completo. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente usa os diodos para resolver esse problema? A gente faz dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei os diodos depois dos arranjos, tá? Então o que que acontece? Como a gente pode ver no início dos slides, a função do diodo, ele só vai deixar o positivo passar de um sentido, que é no caso o sentido do arranjo, pro inversor, e não do sentido do inversor ou do outro arranjo para o primeiro arranjo. Então o que acontece? Nesse caso aqui eu tenho um curto-circuito no arranjo 1, mas isso não interfere a minha geração do arranjo 2. Por quê? Porque a geração está indo direto para o inversor, ela não consegue fazer o caminho contrário para ir em sentido do curto-circuito, porque o diodo está bloqueando. Você lembra que o diodo não deixa passar o positivo do catodo para o anodo e só do anodo para o catodo. Então, se o diodo estivesse colocado no outro sentido, sim, possibilitaria a migração de corrente do arranjo 2 para o arranjo 1. Mas, como ele é colocado dessa maneira, impossibilita. Qual que é a grande vantagem disso? Eu tenho um curto-circuito no arranjo 1, mas não prejudico totalmente a minha geração. Eu continuo gerando, o arranjo 2 continua gerando e enviando para o inversor. Eu perco metade da minha geração. Normalmente isso não é percebido tão rápido, então até eu ver que eu estou com algum problema em um arranjo, no caso no arranjo 1, eu já teria perdido muito tempo de geração, talvez dias, né? Então esse é um artifício excelente para você manter parte da sua geração, não perder ela. Mas aí você me pergunta, poxa, mas eu vou ter que entender de eletrônica, eu vou ter que arrumar diodos e tudo mais. Não, pessoal, já tem soluções prontas no mercado já, tá? Existe isso aqui, ó, conectores MC4 com diodo já de bloqueio, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Quando você coloca esse conector, você já está impedindo que
que a corrente do outro arranjo migre pro primeiro arranjo caso tenha um curto-circuito. Ah, então eu posso utilizar diodos para 3, 4, 5 arranjos, não preciso fusível? Não, aí é que entra a questão. Os diodos eles aguentam uma certa corrente de bloqueio, tá? Eles não suportam tanta corrente. Então se você começar a aumentar demais os arranjos, vai estourar o diodo e causar uma grande meleca no negócio, né? Então o que acontece? A partir de 3 arranjos é aconselhado você usar os fusíveis, tá? Até porque vai ficar mais barato. Se você for atrás de diodos que suportam correntes muito elevadas, vai começar a encarecer o seu projeto. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que ficou bem claro. Se não ficou, põe aqui nos comentários. Deixa qualquer dúvida que você tiver aí com relação a esse vídeo ou com relação a outros assuntos também, que a gente vai esclarecendo, tá bom? Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado, viu?